Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre um documentário, o Wild Wild Country. We will be ready to protect ourselves. I'd grown up understanding thou shalt not kill. What had happened? There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos, senão vocês não recebem os vídeos, e vai aqui no izinho para poder ver o que a gente está produzindo. Tem sempre crítica de filmes, séries e documentários e outras coisas a mais. Eu não sei se vocês viram esse documentário, ele saiu recentemente na Netflix, não tem muito tempo, e ele conta a história da seita do Osho, né, da religião do Osho, da comunidade do Osho. Hoje em dia ainda tem adeptos, muitos adeptos que seguem, hoje em dia não é bem uma religião, é uma filosofia de vida, né, um modo de vida. As pessoas seguem os ensinamentos, né, do Bhagwan Shree Rajneesh, que ficou conhecido, né, mundialmente como Osho. E o documentário ele vai nos mostrar o que vai além das obras, né, do que está além dos ensinamentos e dos livros, vai mostrar a tentativa de formação de uma comunidade nos Estados Unidos, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e todos os processos que foram, né, o início até o declínio, né, no fim, como foi que falhou, né, e acabou não dando certo e as pessoas voltaram a se dispersar pelo mundo. Então o documentário ele vai acabar contando como essa comunidade se forma em torno dessa figura que é meio uma figura professoral e religiosa lá na Índia, e com aumento e cada vez mais volume de seguidores que foram chegando, né? Justamente porque é ali meados dos anos 70, a gente tem essa vibe New Age, né? Muito esotérica, crescendo muito, né? As pessoas se voltando pro Oriente. Essa contracultura que acabou ficando muito forte nos anos 70, por consequência daquele sentimento de fracasso ali por conta da Guerra do Vietnã e do American Way of Life, muitas pessoas ficaram, né, meio agoniadas com isso e voltaram para as culturas orientais, e a do Osho era uma de várias que existiam, né? E eram essas comunidades de vida alternativa, onde normalmente as pessoas saíam ali de seus trabalhos de escritório, de advogados, de publicitários, etc., e iam viver uma vida muito mais simples, de fazer limpeza, e de se alimentar, e meditar, e tentar encontrar um balanço numa vida mais simples. E, eventualmente, essa comunidade cresceu tanto, e por conta de algumas perseguições religiosas que ela estava sofrendo dentro da Índia, eles foram tentar encontrar um espaço num lugar teoricamente mais livre, né? E eles vendo pela questão de que os Estados Unidos tinham aquela Constituição que assegurava uma série de direitos de liberdade religiosa, liberdade para se formar cidades e tal, então essas pessoas migraram essa sede dessa comunidade lá para os Estados Unidos. E aí que os problemas começam, né? Porque no fim das contas eles compram um rancho gigantesco ao lado de uma cidade, do lado dos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, e a questão é que eram pessoas que viviam um modo de vida de amor livre, todos vestiam apenas uma cor, e tinha meditação, e as pessoas faziam nudismo, e obviamente uma cidade pequena de americanos aposentados, conservadores, não ia receber muito bem a chegada daquelas pessoas. E aí você vai ver todo o processo da formação desse espaço. A narrativa é muito focada na figura da Sheila, né, que era a secretária do Osho. Ela era a pessoa que organizava tudo, ela era a gestora, a administradora, ela que foi para os Estados Unidos encontrar esse lugar, ela que fazia basicamente tudo, né? Ele, no fim das contas, principalmente depois que ele chega nos Estados Unidos, ele vive um período muito recluso, ele não fala com os seguidores, né? Ele estava numa questão de silêncio. Então, ela acaba sendo a pessoa que vai tomar de conta disso tudo. E aí, obviamente, como os Estados Unidos é um lugar muito mais acessível do que a Índia, muitos seguidores começam a chegar e a comunidade vai se tornando maior. E aí vão surgir esses embates, né? A narrativa do documentário é muito interessante, ela traz a Sheila ainda está viva e ela dá os depoimentos dela contando. Ela vai trazer algumas outras pessoas que faziam parte, que não eram orientais, né? Um americano, um australiano, que eram ativos dentro desse movimento. E vai nos contar essa história justamente porque ela foi muito noticiada nos Estados Unidos, muito documentada, justamente desse atrito que teve entre as comunidades locais dos Estados Unidos e aquela comunidade alternativa que estava tentando se formar ali.
E aí você vai ver toda a questão da figura controversa do Osho, né, que ele por si só se tornou realmente uma figura muito controversa, justamente por muitas vezes as próprias atitudes dele em vida contrariarem o que era meio que os ensinamentos e as pregações que tinham ali de modo de vida que ele coloca no livro. E na realidade é muito curioso você ver a própria transformação daquela comunidade por conta justamente dessas pressões que eles foram sofrendo da sociedade americana, né? Você vê que, de certa forma, eles se adaptam ali àquele meio no qual eles estão inseridos. Uma das coisas que o Osho fala é que muitas dessas tentativas de comunidade fracassavam porque as pessoas tentavam se manter meio que numa coisa de voto de pobreza e ele falava que como é que você vai alimentar milhares de pessoas que estão chegando todos os dias e dar roupas para elas e dar remédios se você se separa desse mundo e do mercado? Então, eles não negavam o mercado, eles não negavam o capitalismo, eles tentavam usar ali o capitalismo de uma maneira mais coletiva, né? Então, todo mundo desempenhava uma função dentro dessa comunidade. E as rendas, né, eles tinham muitas movimentações financeiras, porque várias pessoas dessas que foram aderindo, né, eram pessoas que eram advogados e publicitários e economistas e pessoas que tinham muito dinheiro e essas pessoas faziam doações e aí você pensa, eles recebendo milhares e milhares de dólares em doação, eles fizeram bancos, eles faziam investimentos no mercado financeiro e obviamente era um dinheiro grande que trabalhava, né, que rendia para eles. Então, obviamente, aquela comunidade acabou ganhando muito poder e tinha muito recurso. Além de que, obviamente, a maior parte dos trabalhos, né, na realidade, todos os trabalhos que eram feitos ali eram trabalhos voluntários, né? Então, todo o trabalho deles de construção, de limpeza, de coisas, eram feitos pelos próprios membros, né? Então, você vê que é toda uma sociedade, né, uma cidade que é gerida voluntariamente. Isso, obviamente, reduz o custo muito grande e permite que o dinheiro que ali é produzido e é gerado renda bastante, né? Você tem servos, de certa forma, né? Com o trabalho escravo se construíram as pirâmides. Então, pensa aí o trabalho que não é um trabalho escravo, é um trabalho voluntário. A pessoa está fazendo aquilo ali porque ela quer. Havia muita força nesse sentido dentro dessa comunidade. É muito complicado eu falar, mas é uma série aquela muito interessante porque você vai vendo o agravamento da situação, né? Era uma sociedade que não tinha armas, não tinha violência, não existia crime. Porém, os vizinhos começam a se armar e eles veem a necessidade deles se armar para se proteger desses vizinhos que estão ali armados e ameaçando eles, e acaba que você vai vendo a mudança na lógica, que era uma lógica muito mais religiosa a princípio, de meditação, e eles vão virando de fato uma espécie de pequeno estado, né? E justamente é esse o conflito que vai acontecer entre eles e o governo americano, porque de certa forma, havia uma preocupação do governo daquilo ali não estar se tornando um estado separado do próprio Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, né? Então vai gerar uma série de embates. Além, obviamente, das figuras, né? Como eu falei, a Sheila, que é essa mulher, ela é uma mulher indiana que se formou nos Estados Unidos e ela é a líder disso, e você vai vendo justamente os processos de que, por ser a líder, ela estava sempre participando de talk shows, de programas e dando entrevistas, e obviamente ela tinha que ser uma figura de força, e ela se tornou, dentro da mídia americana, uma figura muito controversa, porque ela falava palavrão nas entrevistas, ela xingava, ela não tinha, digamos assim, ela não se envergonhava de ostentar os números e a riqueza que a comunidade tinha, né? Então acabava que ela virou essa figura que os americanos olhavam ao mesmo tempo com uma certa admiração e com temor. É realmente um documentário muito interessante e eu indico muito que vocês assistam. E era algo que eu, de fato, desconhecia, né? Eu já tinha ouvido falar da questão do Osho, porque eu conheço pessoas que, de certa forma, seguiam e tal. Algumas coisas, já tinha me falado algumas coisas, mas eu não tinha ouvido falar dessa experiência de se formar uma comunidade, principalmente no meio dos Estados Unidos, né? Então, fica essa indicação. A série, se eu não me engano, são 6 episódios e tem uma narrativa muito gostosa de assistir e os acontecimentos são tão absurdos, as coisas que acontecem no processo dessa comunidade, que eles beiram a ficção. Então, de certa forma, parece que você está assistindo algo ficcional em alguns momentos. Então fica a indicação. Se você assistiu, deixa aqui o que é que você achou nos comentários. A gente se vê na próxima e tchau.